Seja bem-vindo, meu irmão. Nesse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para a igreja brasileira e também falar sobre a importância de se congregar. E por que eu vejo necessário esse vídeo, falar sobre esse assunto? Porque a nível nacional, sem citar nomes e situações, nós temos visto grandes escândalos acontecendo, coisas que não deveriam acontecer no meio do povo de Deus, principalmente por homens e mulheres que deveriam ser exemplo para a nação. Muitas vezes estão praticando atos que não condizem com a palavra, ou então envergonhando a igreja brasileira, principalmente perante ímpios, né? Temos visto aí associações e pastores processando outros, quando Paulo fala que essas coisas não deveriam haver no nosso meio e que se deveria procurar homens ou anciãos, né, que tivessem sabedoria para resolver essa questão. Nós vemos aí líderes de renome e pessoas famosas quebrando o princípio ali de Mateus capítulo 18. Se teu irmão tem alguma coisa entre ti e ele próprio procura, procura entre ti e ele só. E o objetivo tem que ser ganhar o teu irmão. E se você ganhar o teu irmão, né, então tá pela ordem. A ordem de Jesus não foi, por exemplo, se tiver um atrito, já publicar na internet e entrar com processo na justiça. E isso tem dado base para o movimento dos desigrejados, né? E de pastores sem esposa, pastores sem igreja, crescerem em muitos lugares. Então, não queremos citar aqui nomes, mas eu quero dizer para você que é uma ovelha, você que é servo, o meu exemplo, essa coisa que está acontecendo, esses escândalos, eles já aconteceram em todas as épocas. Na época dos apóstolos, na época, né, dos pais da igreja, na época de Calvino, Lutero. E é normal que aconteça. Jesus falou, o escândalo vem, mas ai por meio de quem vem. Que melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar num rio, no fundo do rio, do que fazer um dos pequeninos, né, se desviarem da presença de Deus. Então, eu quero dizer para você que o escândalo vem. E, independentemente do que aconteça, eu não tiro os meus olhos de Jesus Cristo. Independentemente do que homens venham dizer, meus olhos não estão postos em estruturas institucionais, né, em pessoas que aparentam ser, mas não são. A palavra de Deus fala que muitos lobos viriam vestidos de ovelha. E eu não quero aqui citar nomes e nem ficar falando aqui de pastores que vivem quebrando pau um com o outro na internet, dando mau testemunho para outros, mas eu quero dizer para você que é ovelha, você que é crente, você que congrega, que não tire os seus olhos de Jesus Cristo, porque não foram homens que morreram na cruz para nos salvar, mas foi Jesus Cristo. Não olhe para instituições humanas, porque elas são falhas, e muitas, né, estão em processo de queda. Nós temos... e por que eu quero te falar isso? Porque você não pode se deixar abalar por essas questões para crer no Evangelho, ou então para falar, vou adorar a Deus somente em casa. Porque individualmente nós somos templo, mas corpo nós só somos quando estamos reunidos. Não individualmente, cada um em casa, mas quando nós estamos congregando na igreja. Porque nós precisamos, o homem é um ser social e um ser também espiritual. Nós precisamos do glória a Deus e do aleluia do irmão que está do nosso lado. Nós precisamos do abraço do irmão, da irmã, né? Quando nós chegamos na igreja. Um testemunho que é contado, ele nos fortalece. Uma palavra que é dita, um louvor cantado, tem algo diferente. É diferente de você estar em casa. É diferente também quando você leva a sua própria Bíblia, porque embora a pessoa possa falar assim, ah não, eu tô com minha Bíblia aqui no celular, mas aí chega um plim
né? Chega uma mensagem e aquilo ali já tira o teu foco. E na palavra não, você além de ver aquele texto, você pode ver o texto correlato, o contexto anterior, você pode ver o contexto imediato, o contexto imediato, você pode estar focado ali sem nenhuma interferência. E dizendo isso, nós temos vários exemplos. Davi, por exemplo, no Salmo 27, ele fala ainda que eu enfrente um exército, ainda que eu enfrente uma guerra, todavia o meu coração estará na casa do Senhor, estará em buscar o Senhor. Ele fala, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ou seja, Davi estava aqui expressando algo que preocupava, né, o coração dele. Eu falo, poxa, se o Senhor é minha luz e a minha salvação, eu vou temer a homens? Talvez você esteja sendo ameaçado. Talvez a sua fé esteja sendo ameaçada com maus exemplos, né, de escândalos de pessoas, mas eu vou te falar, tire os olhos do problema, tire os olhos da ameaça, tire os olhos de pessoas que caíram, que fizeram deixar de fazer, porque o diabo quer isso, para causar confusão. E Davi fala assim, ó, o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei. Ou seja, nós vemos claramente ali que era uma barreira para Davi, né? A ameaça, que Davi estava constantemente cercado por povos hostis, mas ele fala, o Senhor é minha fortaleza. E quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ele fala, ainda que o exército se acampe contra mim, eu não ficarei com medo, né? Porque eles vão tropeçar. Uma coisa eu peço, no verso 4 do Salmo 27, ele vai falar, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então Davi amava estar no templo, na sinagoga, né? Naquela época não era sinagoga, era o templo mesmo. Davi amava adorar ao Senhor, meditar na sua palavra. E assim eu digo, aquele que nasceu de novo, ele também ama congregar, ele ama estar na casa do Senhor. No Salmo 84, novamente, ele fala, quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Ele fala que, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece por estar nos átrios da casa do Senhor. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo, se ele tem um tempo, ainda que ele trabalha, se ele tem um tempo para estar na casa do Senhor, ele está ali, é como um refrigério para sua alma, é como um bálsamo, porque ele sai dali renovado, ele vai para adorar, não vai para olhar, né, se a irmã tá vestida igual um carro alegórico de carnaval. Ele não vai olhar o defeito, o desafino, ele não vai olhar, ele vai para adorar, entendeu? Então que nós tenhamos esse coração, né? Porque ele fala, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. De fato, a igreja, ela é imperfeita, mas não tem como dizer que eu amo o noivo se eu não amar a noiva, que é imperfeita, é formada por homens. Entendeu? É impossível dizer que eu tenho comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo se eu não estiver inserido no meio da igreja. E dizer que, pastores, ficar acusando pastores, né? Ficar acusando igrejas é um argumento ilógico, é um engano de Satanás tão interessante que quando você usar seu cérebro parar para pensar, eu te pergunto, tem faculdade perfeita? Tem empresa perfeita? Tem igreja perfeita? A empresa, a igreja, a faculdade que você for, se tiver homens, vai ter problema. Então, enquanto você estiver aqui na terra, as relações serão injustas, serão assimétricas, serão cheias de problema, porque tem homem. E Cristo e Deus faz isso justamente para que nós tenhamos o foco nele.
Porque, por exemplo, se eu conseguir servir a Deus mesmo com essas barreiras e essas adversidades, nada vai me tirar da presença do Senhor. E é por isso que Davi fala aqui, ó, bem-aventurados são os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Ele vai dizer, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar às tendas da porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Muitas pessoas, né, principalmente o ímpio, quando chega a sexta-feira, ele fala, ô, sextou, manda mensagem nos grupos e pega o dinheiro que ganhou na semana toda e enche a cara e volta de ressaca para dar problema para o patrão e para a empresa na segunda-feira. Eles colocam até a hashtag sextou, hashtag partiu festa, partiu balada. E muitos, quando se fala de congregar, de buscar a presença de Deus, eles não têm aquele ânimo, aquela força. E essas pessoas viram à noite. E o culto, se passar 10 minutos, a pessoa já reclama. E eu vou te falar, onde é que está teu coração? Será que tu é convertido mesmo? Né? Porque nós vemos que na África, por causa das distâncias de povoados, as pessoas andam 3 dias para participar de um culto e adoram o dia inteiro. E hoje as pessoas reclamando de ar-condicionado, que tá chovendo, que tá quente, tá frio, o irmão desafinou. Meu irmão, onde estão os teus olhos? Os nossos olhos devem estar no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. E para terminar, a palavra de Deus, ela nos diz lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Há algum tempo atrás, tinha na nossa igreja alguns crentes turistas, e um dia a gente pregou sobre isso, aí eles deixaram de fazer turismo na igreja. Então, não é costume da igreja se reunir de vez em quando e uma vez por mês. Nós entendemos os irmãos que trabalham, entendemos os irmãos que estão cuidando, né, de outras pessoas, mas eu quero dizer para você o seguinte, que o nosso foco é o Senhor Jesus, não estruturas humanas que são falhas, estruturas institucionais, homens que um dia foram exemplo e agora não são mais. Hebreus 12, 1. Tendo em vista tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, nos desembaraçando de todo o peso de fofoca, de mentira, de mágoa, de maus exemplos, de escândalos e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, seguindo o exemplo de Cristo, que não julgou por usurpação, né, o ser igual a Deus, e também ser humilhado em troca da glória que estava proposta. Então, meu querido, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ajude seu pastor, congregue na sua igreja, não seja um crente turista, não seja um servo turista. Porque a principal característica de uma ovelha é que ela segue, ela ouve a voz do seu pastor. Ela entende que somente aquele que crê em Deus está seguro e crê no profeta que Deus colocou sobre a vida dela é que ela vai prosperar. Entendeu? O diabo ele bate nisso todo dia para você quebrar essa linha de bênção que provém, né, que vem primeiro sobre a cabeça de Arão, desce para as barbas e depois para o corpo. Deus jamais vai abençoar uma pessoa se ela quebrar o princípio de autoridade e de honra. E o diabo quer que você faça isso para que você não tenha a sua vida espiritual abençoada, para que você não seja edificado na videira, para que você não cresça como um ramo do galho ao qual você está enxertado. Entendeu? Então, deixe a mágoa. Deixe de ser um crente de internet. Deixe os seus próprios pensamentos. Vá para a Bíblia e procure um culto, procure uma igreja mais perto de você hoje. E congregue. Que Deus te abençoe. E nos aguarde para os próximos vídeos.